Muito bom dia a todos. São 9 horas da manhã. Desejo boas-vindas neste segundo dia desta sexta edição da Escola de Pesquisadores do Campus São Carlos. Espero que tenham dormido bem e que estejam preparados para toda a programação que preparamos para você no dia de hoje e que vai ser bastante intensa. Se quiserem comentar sobre a escola, basta seguir nas nossas redes sociais e se forem postar alguma coisa, marquem então a escola, que é para ficar registado, beleza? Hoje vai ser um dia, vai ser aquele dia. Vamos lá. Muita gente já no chat, muita gente aguardando aqui a nossa primeira palestra de hoje. O nosso primeiro convidado é conselheiro, assessor da Mendeley, psicometrista, professor assistente convidado na ISCTE Business School, do Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e no ISPA, Instituto Universidade de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. O nosso convidado tem duplo doutorado pela Universidade de São Paulo e pela Universidade do Porto, em Portugal, mestrado em Epidemiologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e em Ciência de Dados no ISCTE Business School e pós-doutorado em Saúde baseada em Evidências na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Com o tema intitulado Novo Mendeley Reference Manager, nosso palestrante irá falar sobre as particularidades dessa ferramenta que foi construída usando o feedback dos pesquisadores para fornecer aquilo que é necessário para gerenciar as referências de forma ainda mais rápida e eficaz. Meus amigos, vamos então passar para esta palestra com uma alegria muito grande. É que vocês vão ter que me aturar a mim e assistir ao nosso palestrante em português nato. Então ele está em Lisboa, são 13 horas e 3 minutos sensivelmente na capital portuguesa e é lá que vamos passar para o nosso convidado, o Dr. Jorge Simval, a quem eu endereço aquele abraço lusitano. Muito obrigado, Patrício, Rui, muito obrigado por esse abraço lusitano e muito bom dia a todos aí no Brasil. Imagino eu que uma grande maioria esteja no Brasil. Vamos então iniciar esta sessão em que eu apresentarei o Mendeley Reference Manager, que é o novo software que a Mendeley tem vindo a desenvolver para substituir o chamado Mendeley Desktop. Para quem já ouviu falar do Mendeley, aviso desde já que não vou falar do software antigo que está a cair em desuso, já nem é possível descarregá-lo da página da Mendeley. Vou sim abordar o novo Mendeley Reference Manager. Bom, eu tentarei falar devagar e, na eventualidade de alguma coisa não ficar clara, agradeço que mandem mensagem para que depois possamos, no final, discutir. Agradeço também o convite à Escola de Pesquisadores do campus da USP de São Carlos, em particular à Brianda Sigolo, e a toda a equipa que me apoiou aqui na montagem da apresentação. Vamos então em frente. Primeiro de tudo, o que é o Mendeley? O Mendeley é um ambiente integrado de um ecossistema, se quiserem chamar assim, de gestão, de manuseamento das vossas referências bibliográficas, em que vocês podem criar uma biblioteca pessoal para, no fundo, desenvolverem trabalhos mais rapidamente, com uma lista de referências bibliográficas mais afinada e rapidamente trocar o estilo de citação e todo o documento ter revista essa formatação num abrir e fechar de olhos. Podem também anotar e ler PDFs de forma integrada no software. Podem utilizar o plugin do Word para citarem no vosso Word ou Microsoft Office. Tem que ser no Microsoft Office, aviso desde já. O plugin não existe para outras versões de outros motores de texto. E no passado existiu para o LibreOffice, mas entretanto apenas existe nesta nova versão para o Microsoft Office Word. E também para colaborar, poderão criar grupos. Desde já que esta apresentação de hoje eu não falarei em tanto detalhe de todas as funcionalidades, aprofundarei naquelas que são mais importantes para quem está a iniciar a utilização do Mendeley, para quem
pretende um aprofundamento maior noutras funcionalidades, depois pode mandar mensagem ou fazer perguntas no final sobre isso. Uma outra coisa que vale a pena dizer sobre o Mendeley é que ele está disponível tanto para macOS, como para Windows, como para Linux, ou seja, para os principais sistemas operativos, e também funciona nos principais navegadores de internet, nos browsers. Então, as três principais componentes são o software propriamente dito, que se instala no nosso computador ou que se usa via browser, entrando em mendeley.com/library. O Mendeley Cite, que é o plugin que nós vamos instalar no nosso Word, para poder citar dentro do Word os nossos documentos, as nossas referências, e depois o Mendeley Web Importer, que é um plugin que instalam no vosso browser, de modo a rapidamente raspar a informação que está disponível numa página e retirar lá as referências. Por exemplo, no Google Académico, na Scopus, na Web of Science. Este processo chama-se Web Scraping, basicamente é a raspagem de uma página de internet. Vamos começar. A primeira coisa a fazer é criar uma conta em mendeley.com. Eu depois disponibilizarei este material e a apresentação também ficará disponível, creio eu, e portanto no YouTube, e portanto depois poderão rever se tiverem alguma dúvida. Entram ao mendeley.com, criam uma conta gratuita, aviso desde já que é uma conta Elseviewer, e portanto é uma conta genérica para os produtos da Elseviewer, uma vez que o Mendeley é um produto Elseviewer, portanto, criam uma conta para todo o sistema do grupo Elseviewer. Depois podem instalar o software. Vocês não são obrigados a instalar o Mendeley Desktop para utilizá-lo, podem usá-lo apenas no browser, se assim entenderem. A grande vantagem de utilizarem o Mendeley Desktop no vosso computador, tendo instalado, é a possibilidade de utilizarem-no offline. Ou seja, sem acesso à internet, poderão continuar a trabalhar no vosso Mendeley, enquanto que, se utilizarem a versão do navegador de internet, ficarão dependentes dessa mesma ligação. Para instalarem Rui, tem o microfone aberto. Então, estava a dizer que para instalarem o Mendeley Cite, que é este plugin que poderão instalar no vosso Word, basta irem à loja, à Store de suplementos do vosso Microsoft Word e selecionarem a opção Mendeley. Curiosamente, também funciona para o Word no iPad, o que é uma boa notícia para quem é mais utilizador dos produtos da marca da maçã, da Apple, e portanto poderão também aí utilizá-lo. Eu vou falar depois disto mais à frente, mas neste momento, se quiserem instalar, o processo é extremamente simples, e também podem instalar o Web Importer, que é esta extensão, este plugin, este suplemento que instalam no vosso browser. Basta irem à Store, à loja de suplementos do vosso browser, e instalam, ou extensões, creio que a tradução para português seria extensões, e instalam o Mendeley Web Importer. Basta procurar, ou mesmo usando este endereço que aqui está, também conseguem o fazer. Pronto, depois de termos as ferramentas instaladas, vamos então criar e organizar a nossa biblioteca pessoal. Pronto, aqui temos a biblioteca, aquilo que é a vista da biblioteca. Eu posso mostrar a minha, já agora. Aqui está, portanto, aqui tem um exemplo de uma biblioteca viva, não é? Só para vos dar uma ideia, com 15.431 referências, não é? E, portanto, verão que ela organiza-se, no fundo, com três colunas. A coluna da esquerda, onde temos as pastas, portanto, se pensarem numa hierarquia, a hierarquia ocorre no nível macro, da esquerda, para um nível micro, à direita. Ou seja, eu escolho aqui a pasta de que aqui o Mendeley chama de coleções, as minhas pastas pessoais. Depois escolho o documento, a referência dentro dessa pasta, e finalmente abrir-se há aqui uma aba à direita, onde estarão os metadados, as informações de catalogação desse documento ou referência. Na verdade, uma referência não tem que ter um documento anexado escolhido. Então,
Vou agora abordar algumas estratégias de como organizar a vossa biblioteca, as minhas sugestões. Bom, eu diria que, em primeiro lugar, importa criar um conjunto de pastas por temas. Eu acho que essa é uma possibilidade interessante. Portanto, vocês podem, eu vou fazê-lo aqui, criar uma chamada coleção. Eu vou chamar ahaha. Não tenha graça, mas pronto. Vou deixar assim. E reparem, eu vou fazer isto porquê? Porque eu quero que ela apareça em primeiro lugar, porque senão depois ao longo da sessão vai-me dar trabalho andar a vaguear para encontrá-la. E reparem, neste momento está vazia. E aqui vocês conseguem ter a referência de onde estão, digamos, no vosso explorador de arquivos. Depois poderão voltar ao conjunto de todas as referências, carregando aqui, novamente no All References. Portanto, quando quiserem adicionar um documento dentro de uma pasta, criam a pasta e depois já vos mostrarei como é que podem fazer para adicionar os tais documentos. A noção que têm que ter, essencial, é que tudo o que vocês façam na vossa biblioteca é sincronizado instantaneamente. Como podem ver, eu fiz a criação de uma pasta e instantaneamente ele sincroniza. Se eu agora visitar o Mendeley no meu browser, deixem-me ver se eu consigo mostrar aqui, vou mostrá-lo aqui, vejam o que é que acontece. No meu browser, essa pasta, na minha conta Mendeley online, reparem, eu estou no browser, já está a pasta criada. Portanto, isto funciona de forma absolutamente integrada. Obviamente, se eu estiver a trabalhar sem internet, tudo o que eu fizer aqui só será sincronizado a posteriori, quando eu tiver novamente acesso à internet. Ok? E, portanto, a partir do momento que estão a trabalhar na nuvem, a grande vantagem é que tudo fica disponível em qualquer lugar com acesso à internet. Seja browser, seja computador de secretária, seja um laptop, até mesmo no vosso celular, isso funcionará assim. E, portanto, podem acompanhar esta sincronização através deste símbolo aqui, que está junto à imagem da vossa conta, aqui em cima. Seja na versão no browser, seja na versão do programa propriamente dito, quando ele está instalado no vosso computador. Então, tenho aqui uma pequena demonstração de como é que podem fazer a adição de documentos. Essa adição de documentos pode ocorrer simplesmente arrastando o documento ou um conjunto de documentos em PDF, sobretudo, para o meio da vossa pasta que está selecionada. Eu vou exemplificá-lo aqui de uma maneira muito simples. Esta é apenas uma possibilidade, ok? Vamos ver mais. É apenas uma possibilidade para adicionar documentos. Portanto, eu diria que, em vez de arrastarem para o centro da vossa biblioteca, podem fazê-lo. Vamos voltar aqui ao principal. Em vez de arrastar, o ideal, em vez de arrastarem para o centro da vossa biblioteca, eu diria que o ideal é que arrastem já para uma pasta concreta. Ou seja, que o façam já para a pasta de destino desejada. Eu vou fazer aqui, por exemplo, seleciono aqui um documento qualquer que eu tenha para aqui, por exemplo este, e vou largá-lo em cima da pasta de destino. E o processo ocorre de forma muito simples. Se quiserem que eu faça para a pasta principal All References, também posso fazê-lo. De qualquer uma dessas formas funcionará. E, portanto, se quiserem visualizar, isto poderá ser feito assim. Então, largando, ele vai adicionar o tal ou os tais documentos em causa. Este processo funciona, sobretudo, quando eu tenho a sincronização estabelecida. Quando a sincronização está a decorrer, este processo pode tornar-se mais lento, pode demorar mais tempo. E, portanto, se eu agora for aqui à minha pasta, eu poderei fazer isso. A sincronização já terminou e, portanto, aguardo um pouco e ele vai mostrar que já posso largar o ficheiro, que o ficheiro será adicionado. Outra coisa que também têm que ter em atenção é que vocês podem, de facto, adicionar pastas inteiras. E a forma de fazer isso é também muito simples. Vocês podem ir aqui a Add New, clicam aqui neste botãozinho, e neste botão do Add New podem selecionar um conjunto de documentos que estejam numa pasta. Por exemplo, aqui. Eu vou aqui agora à minha pasta Downloads e escolho o ficheiro que
que queria adicionar. Este está aqui, é este. Estão a ver? Mas também podia adicionar estes três em conjunto. Então faço Open. E o processo vai decorrer com naturalidade. Vai aparecer aqui uma pequena janela em que vai dizer que está a ser feito o upload dos arquivos. E pronto, e assim funcionará. Devo dizer que quando se tem uma biblioteca de uma dimensão generosa, como é o caso da minha, o processo pode se tornar um pouco mais lento. Mas, para quem está a começar, isto vai ser extremamente rápido. Extremamente, vai voar, não é? Aqui pode demorar um pouco mais, porque eu tenho cerca de pouco mais de 15 mil documentos, ou melhor, referências, mas a maior parte deles tem documentos associados e, portanto, demora mais tempo. Para além disso, portanto, para além de arrastarem arquivos do vosso computador, seja arrastando, seja selecionando, podem também importar resultados para quem usa o EndNote, que é quem usa o Zotero, para quem usa o Papers, o ReadCube e outros softwares de gestão de referências bibliográficas, podem também fazer uma exportação de toda a biblioteca para depois importarem as referências, atenção, não os arquivos PDF e afins em conjunto, mas apenas as referências, podem importá-las todas de uma vez para o vosso Mendeley. Naturalmente, e esta é a má notícia, que toda a hierarquia de pastas e subpastas que já tinham no outro software não será mantida no Mendeley. Isto porque, naturalmente, não há muito interesse por parte da, sei lá, a Thomson Reuters, a Elsevier, a Wiley, não há interesse em facilitar que um cliente abandone o seu ecossistema e que vá para uma outra plataforma de gestão de referências bibliográficas. Esta opção do Import Library também é bastante útil quando vocês querem importar pesquisas obtidas nos motores, nas bases de dados ou nos agregadores de bases de dados, que vos permitirá importar uma busca, por exemplo, no seio de uma revisão sistemática da literatura, poderem importar toda a primeira busca que fizeram nas diferentes bases de dados e depois começarem aqui o processo de triagem e aplicação das regras de inclusão e exclusão. Tem aqui a explicação. Já agora, para quem usa BibTeX, eu não sei se aqui há gente que utiliza LaTeX, acredito que sim. O Mendeley também gera a referência em BibTeX para que depois possam integrar no LaTeX. Uma outra possibilidade é a de adicionar um ficheiro, ou melhor, uma referência manualmente. O que é que isto quer dizer? Vocês colocam aqui o vosso DOI, o chamado Digital Object Identifier, ou PMID, ou o Archive ID, e os metadados são obtidos, são recuperados na verdade, se for o DOI será da Crossref, mas serão obtidos os metadados da base em que esse documento está depositado e, assim, criar-se-á a possibilidade de vocês rapidamente ficarem com essa referência na vossa biblioteca. Eu dou aqui um exemplo. Deixem-me só fechar aqui a minha... Isso pode ficar ligado. Vou-vos mostrar aqui um exemplo de uma dessas situações. Por exemplo, aqui. É mais rápido. Tem aqui um exemplo. Por exemplo, este livro que aqui está, se repararem, ele não tem aqui na coluna File, não tem um arquivo associado. Portanto, eu só registrei, se quiserem, o título do livro, para que mais tarde eu possa obter. Aqui um exemplo de um artigo. Se verificarem, eu aqui neste artigo, o que eu fiz foi, manualmente, associei o DOI. E eu vou repetir aqui o processo para vos mostrar. Vou pegar no DOI, portanto, vocês obtêm o DOI do documento em causa. E agora colocam Add Entry Manually. E reparem, ao colocarem aqui o DOI, clicam aqui na lupa e os metadados são todos eles obtidos e preenchidos de acordo com o tipo de documento. Nomeadamente o tipo de documento é identificado, estão a ver? E aqui está. O que poderão fazer a posteriori
Imaginem, eu quando clico aqui Add Entry, este documento vai passar a aparecer na minha lista. Eu já o tenho aqui, por isso não vou repetir o processo. Mas o que me restaria agora fazer era ir buscar, depois de obter o artigo, clicar aqui em Files para poder obter o artigo completo. Okay? E, portanto, é assim que as coisas funcionam. Quando querem adicionar, imaginem, querem fazer referência a um documento, a um livro, por exemplo, como este aqui, para o qual vocês não têm uma cópia em PDF ou uma cópia noutro formato, porque o Mendeley permite também anexar documentos que não sejam em PDF, e o limite de dimensão por cada arquivo é de 250 megas de espaço. Reparem, eu quando adiciono, por exemplo, este livro, aqui, eu posso citá-lo, mas eu não tenho um ficheiro anexado. Okay? Já ao contrário, por exemplo, deste aqui, que ainda não o cataloguei devidamente, este arquivo aqui, este livro, já tenho o PDF do livro. E, portanto, o que acontece é que eu, se quiser citar, claro, terei que o catalogar devidamente. Eu adicionei há pouco tempo, ele ainda não está catalogado. Mas podem catalogar, mudando aqui a informação, primeiro de tudo, que tipo de documento é que é. E mudando o tipo de documento, mudam também as secções de metadados para as quais o Mendeley espera que vocês completem com informações. Por exemplo, aqui eu vou fazer este exemplo. Este livro é do Rex Klein. O livro chama-se Principles and Practices of Structural Equation Modeling. É da Guilford Press. E é de 2023. Portanto, o que é que vocês fariam aqui? Por exemplo, um livro. Coloco aqui o livro do Rex Klein. Tem que colocar primeiro o sobrenome e só depois colocam os nomes próprios. Depois vou acrescentar que esta é a quinta edição. Aqui está, quinta edição. Vou colocar que o publisher é a Guilford Press. E depois podia ainda adicionar, se eu quisesse, a cidade. Mas reparem, aqui coloca-se uma questão muito importante, que é, eu não posso depender do Mendeley para conhecer o estilo de citação que eu vou utilizar. Eu dependo sempre de mim próprio para saber o que era esperado, que mais informação é que eu devia colocar e que não coloquei. E, portanto, nesse sentido, vocês não se podem, no fundo, demitir da responsabilidade última, que é saberem o que é esperado perante o estilo de citação que estão a utilizar, o que é esperado que coloquem como metadados. Uma outra possibilidade para adicionar documentos é usar, por exemplo, o Mendeley Web Importer. O Mendeley Web Importer aparece aqui no meu caso instalado aqui neste canto, mas se vocês vierem aqui ao vosso Mendeley, podem ir a Tools e escolher a opção Install Web Importer. O que ele vai fazer? Desculpem. Ele vai abrir uma, como eu já disse anteriormente, mas se forem aqui a mendeley.com, ele abrirá uma aba no vosso browser onde poderão instalar o Web Importer. Portanto, aqui em baixo tem no site da Mendeley, desculpem, novamente, podem instalar o Web Importer, procurando também, claro, no vosso, por exemplo, no Google, se vocês fizerem Mendeley Web Importer, fizerem só isto, também funcionará e, portanto, não precisam de se preocupar com isso de ir diretamente via Mendeley. Se procurarem no Google, irão também ao destino correto. Pronto, e aqui está, estão a ver, ele detecta logo que o nosso browser é o Chrome e, ao clicarem aqui, ele levar-nos-á para a loja de extensões do Google Chrome. No meu caso já está instalado. Então vamos testar isto. Vamos aqui ao Google Académico, por exemplo. E vamos aqui, sei lá, Bayesian Statistics, por exemplo. Aqui está, tem aqui uma série de resultados. Ok? Pronto. E agora eu queria, reparem, eu queria importar alguns desses resultados diretamente para o meu Mendeley. Sem
a necessidade, eu sei que algumas pessoas fazem de outra maneira, vão aqui ao site, descarregam o arquivo de citação, que também podem fazer isso, mas eu sugiro esta estratégia que aqui vou apresentar, que é bem mais prática. E reparem, ele detecta os documentos que estão visíveis e, no caso do PDF estar disponível, ele também consegue recuperar o PDF para a minha biblioteca. Por exemplo, este aqui e, por exemplo, havia aqui um interessante de objeções à estatística bayesiana. Pronto, vamos fazer adicionar. Eu vou adicionar uma pasta. Que pasta é essa que eu quero? Eu não quero a pasta wanted, eu quero a pasta AAA, a tal pasta que eu criei. E faço add para adicionar. Vocês, se quiserem, antes de adicionar, podem clicar aqui neste botãozinho para editar os metadados antes de ele ser adicionado. E agora vou à minha biblioteca, à minha pasta AAA, ou mesmo via browser, também podia fazê-lo via browser, ir à minha biblioteca e visualizar aquilo que acabei de importar. Qualquer uma delas funcionará. Deixem-me só vir aqui. Exatamente. Enquanto isto avança, eu vou avançando também com a apresentação, porque de facto está um pouco lento o Mendeley. Não sei se é problema do servidor de Elsevier, mas está um pouco lento. Ok, vou avançando e já voltamos para ver o resultado. Também funciona, claro, na Scopus, também funciona em Bayes, na PubMed, Web of Science e por aí fora. Aqui está toda a explicação como é que podem fazer. Em alguns casos, quando aparecer este botãozinho ver PDF, se vocês tiverem PDF disponível, também podem depois visualizar o PDF e depois adicionar ao Mendeley através desta via. Ou seja, primeiro visualizo o conteúdo, só depois é que adiciono. Se quiserem adicionar um PDF a uma referência que já possuíam, e reparem, não tem que ser necessariamente PDF. Ao ponto de que, se repararem, numa das referências que eu tinha aqui dos meus livros, eu tinha outras coisas que não eram PDFs. Deixem-me só atualizar aqui. De facto, eu acho que é o servidor que está com problemas, porque ele diz que foi atualizado pela última vez no dia 1 de janeiro de 1970. Não é verdade. Não, mas aqui já está. Estão a ver? Já estão aqui os documentos que eu tinha falado, os tais documentos, e já os posso abrir na minha biblioteca. E, portanto, dão duplo clique e conseguem, desde logo, abrir o documento na vossa biblioteca para ler os respectivos artigos, livros, capítulos, etc. Estava eu a dizer, então, que se quiserem adicionar um documento, ou melhor, um anexo, um arquivo que não seja em PDF, há um pequeno truque que se tem que fazer, que quando clicam no botão para adicionar mais arquivos, têm que ter cuidado por exemplo, eu queria adicionar um arquivo que não era PDF e estão a ver que há aqui um filtro ativo que apenas mostra os PDFs disponíveis. Se colocarem em All Files, eu vou, por exemplo, aqui ao minha pasta Downloads, eu já teria aqui, por exemplo, arquivos em zip, arquivos em PNG, estão a ver? E, portanto, já conseguiria adicionar outros arquivos que não só PDF. Pronto. E, portanto, o que é que se aconselha a que vocês façam isto? A adicionar arquivos, a referências que já estão integradas na vossa biblioteca, para evitar os chamados duplicados. Os duplicados são uma dor de cabeça, como devem imaginar, porque um duplicado, um arquivo que esteja duas vezes na nossa biblioteca, estará a ocupar duas vezes o espaço. Já agora, falando de espaço, como é que vocês podem controlar o espaço que estão a utilizar? A conta Mendeley, que vos é atribuída gratuitamente, e deixem-me contar que isto é gratuito, dá-vos um espaço inicial de 2 GB de espaço gratuito. 2 GB na biblioteca pessoal e 500 megas, acho que são 500 megas na versão gratuita de espaço partilhado. Então, se forem aqui à subscrição, vão ver que aparecem aqui os detalhes da vossa conta, do espaço que está disponível. Eu acho que a internet está mesmo lenta na Elsevier.
Exato. Ok. De facto o Mendeley está com problemas de velocidade. Mas eu mostro já de seguida. Peço desculpa pelos problemas. Bem, depois também podem fazer, da mesma maneira que vocês podem importar arquivos em grande, melhor, referências em grande quantidade, também podem exportar uma grande quantidade de documentos, ou de referências, na verdade. Eu, por referências, estou a dizer, no fundo, é que o PDF não vai junto, tá? Ou outros arquivos, vão só mesmo os metadados. E, portanto, podem exportar uma grande quantidade de referências para uma série de formatos, para que depois possam importar para outros sistemas. Por exemplo, se eu quisesse, com este documento aqui, copiar a citação em bibliotext, podia fazê-lo. Podia copiar a formatação, a citação já formatada. Se quiserem, posso mostrar aqui o que é que acontece quando fazem isso. Deixa-me só fazer copy citation. E aqui está, pronto a incluir em qualquer em qualquer processador de texto, pronto a incluir num e-mail, pronto a incluir numa conversa do WhatsApp, etc. Pronto a fazer aquela alteração rápida num documento em que eu não quero estar a alterar com o plugin do Mendeley. Mas também podem, se selecionarem aqui, podem fazer outras coisas, exportar como Viv, XML do EndNote, XML do Word e o formato RIS. Portanto, há muita liberdade, muita flexibilidade. Já agora, para quem usa o LaTeX, aqui está como ficaria digamos, a referência pronta para incluir no ficheiro de Viv do LaTeX. Então, como organizar? Tenho uma série de sugestões para vos dar. Primeira coisa a dizer, claro, é criar as pastas, as chamadas collections. Podem criar pastas dentro de pastas, por exemplo, New Collection. Eu vou chamar BBB. Okay? Portanto, se eu agora quisesse passar alguns destes documentos para dentro daquela nova pasta, bastava selecionar e arrastar. Portanto, selecionam e arrastam o documento em causa para dentro da pasta que desejam. E, portanto, ele agora passa a estar na pasta AHA e na pasta BBB. Ok? Enfim, essa é a pasta dos Bs. Aqui está. Estão a ver? Claro que vocês também podem mover a pasta de hierarquia. Ela pode estar aninhada dentro da pasta AA, como pode ficar paralela à pasta AHA. Basta que movam devidamente esta pasta e para onde quiserem. Ok? Portanto, o processo é relativamente simples. E reparem, agora já está no mesmo nível hierárquico. Quer voltar atrás, volto a colocar lá. Estão a ver? E, portanto, isto funciona de forma bastante fluida. Depois temos aqui algumas... Vou novamente aqui Vou escolher uma pasta simpática, pode ser a pasta esta mesma. Tem aqui uma série de colunas que podem ordenar alfabeticamente os autores, o ano, o título. Okay? Podem também utilizar estes pequenos atalhos que estão aqui do lado esquerdo, que me permitem, reparem, ou ver todas as referências, primeiro, ou ver apenas os documentos que foram recentemente adicionados. Por exemplo, esta é uma boa pasta para ver quem é que andou a ler coisas nos últimos tempos. Pelo menos a adicionar, não é? E como podem ver, tem aqui o percurso de documentos que fui adicionando nos últimos tempos. Reparem, está uma série deles agora aqui durante a sessão, e já sei que são 13 e 26. Depois também os documentos que foram recentemente lidos, abertos no Mendeley. Atenção que aqui não está a data de leitura, está a data de adição. E reparem, aqui aparecem os documentos lidos e adicionados nos últimos 30 dias. Portanto, nos últimos 30 dias, o que é que foi adicionado primeiro, o que é que foi lido. Reparem, elas agora nem escrevem lido. Pelo menos aqui nós dizemos que foi aberto, porque na verdade o Mendeley não sabe se vocês realmente leram aquilo que viram ou simplesmente abriram o documento e fecharam. Depois temos os favoritos. Os favoritos são todos os arquivos que vocês marcam com uma estrela. Portanto, reparem, se eu gostei muito, por exemplo, aqui deste livro, coloco aqui uma estrela, marco com estrela, e a partir desse momento, este livro aparecerá também na pasta favoritos. E a pasta favoritos não é nada mais, nada menos do que uma pasta em que estão todos os documentos que têm estrela. A estrela significa aquilo que vocês quiserem. Portanto, se para vocês
A estrela significa os documentos mais importantes dentro de uma determinada pasta ou dentro de um determinado grupo de documentos, é isso que significará. A única recomendação que eu daria quanto aos favoritos é que eles nunca deverão ser em grande quantidade, não é? Porque senão perde-se o foco do favorito, não é? O favorito não pode ser toda a biblioteca, por isso é inútil. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 584 referências favoritas, e tenho 15 mil e qualquer coisa de documentos. Portanto, então, dá um valor muito, muito reduzido face àquilo que, pelo menos do ponto de vista da proporção, é um valor muito pequeno. E, portanto, normalmente marca-se como favorito um texto seminal, um handbook da área, a tese do orientador, assim, aquele artigo, o meu primeiro artigo, esse tipo de coisas. Enfim. Depois temos as nossas publicações, portanto, vocês podem povoar isto com documentos da vossa autoria. Temos ainda o trash, portanto, o que é o trash? É a reciclagem, portanto, ou a lixeira, como dizem no Brasil. Portanto, reparem, aqui são os documentos onde vocês colocam os vossos documentos pessoais. Depois, aqui, a chamada lixeira, e, portanto, eu quero esvaziar a lixeira, clico Delete Permanently e voilà, está limpo. E depois, aqui neste universo de pastas, estão as pastas pessoais, aquelas que nós criamos. Não é? Finalmente, temos aqui os grupos. Eu vou falar dos grupos mais à frente, mais daqui a pouco, e já veremos. Por último, o que é que me falta falar aqui? De duas coisas. Desta pequena marcação que aqui está. Repararam que eu li, no fundo eu abri o documento Objections to Bayesian Statistics e esta bolinha verde que aqui estava desapareceu. Ou seja, marca que eu já abri aquele documento algures. Quando a bola está assim neste ponto, significa que eu nunca abri aquele documento, pelo menos no Mendeley, tá? Isso é uma mensagem interessante que está a ser enviada. E, portanto, vocês neste momento só podem marcar como favorito ou como não favorito. Ainda não é possível de marcar e desmarcar como lido ou não lido, aberto ou não aberto. Pelo menos uma vez. E depois tem aqui esta indicação que é se os arquivos estão disponíveis no vosso computador e se há arquivos. E se há arquivos para aquele documento. Porque, por exemplo, este documento aqui, Philosophy and Practice of Bayesian Statistics, eu já o tenho no meu computador e, portanto, eu posso eliminar o PDF. Reparem o que é que acontece. Eu fico aqui com a noção de que não há nenhum arquivo associado. Uma coisa muito útil que vos quero recomendar, e que me lembrei, assim, de repente, vos dizer, é que se vocês quiserem descarregar toda a vossa biblioteca, toda, offline, para o vosso Mendeley, podem clicar em cima aqui do All References e clicam aqui nestes três pontinhos e selecionam a opção Make Available Offline. Esta é uma opção que só aparece na versão instalada, na versão browser não aparece naturalmente. E aqui descarrega tudo, todo o conteúdo. Se por outro lado vocês quiserem apenas descarregar uma parte das vossas pastas, selecionam esta opção Make Available Offline apenas nos subconjuntos que desejarem. Portanto, nesse sentido, ficarão bem servidos se tiverem limitações de espaço. Falando em espaço, lembrei-me agora de ver se aqui já consigo aceder à minha conta para vos mostrar. Creio que sim. Ok, já está. Então vou-vos mostrar o espaço neste momento que eu ocupo no computador. Evidentemente que se vocês têm uma conta gratuita, não poderão ocupar mais de 2 GB. Por acaso não está a dar, não sei porquê. Deixa eu ver agora aqui. Subscrição. Pronto, enquanto isto carrega, se não der, eu lembro-me que tinha à volta de 60 GB de espaço ocupado e, portanto, era só para vos mostrar como visualizar isso para controlarem, não é? Depois, criar coleções, já viram que é extremamente fácil e rápido. Como é que se criam, como é que se movem. Podem também adicionar os metadados selecionando o documento. Portanto, também já mostrei como é que se faz isso. Portanto, vocês selecionam um documento e podem mexer aqui. Portanto, reparem, eu, por exemplo, sei que pelas normas da APA, eu devo ter apenas a primeira palavra do título e do subtítulo em maiúsculas, exceto se forem palavras como nomes,
siglas, etc. A nova vou manter em maiúsculas. Portanto, este tipo de alterações mais específicas, diria eu, do estilo de citação que eu uso, vocês é que são responsáveis por isto. Portanto, isso tem que ser vocês a fazê-lo. A questão aqui dos tags. Estes tags são palavras idênticas às palavras-chave, mas que não são as palavras-chave, que vocês podem utilizar para, no fundo, identificar os documentos com outras palavras que não as palavras, as keywords dos autores. E, portanto, vocês podem, de certa forma, criar as vossas próprias tags, por exemplo, dissertação. Tá? Então, eu sei que quando eu escolho aqui, quando eu faço uma filtragem por dissertação, os documentos todos que tiverem esta tag aparecerão. Claro que alguns poderão argumentar, bom, isso não é necessário, eu posso criar uma pasta de dissertação e colocar lá o material de dissertação. Pois bem, é certo, mas chegamos a um ponto em que depois a organização deve seguir sempre uma mesma hierarquia, um mesmo estilo. Por exemplo, eu uso sobretudo, e cometi esse erro desde o início, devo dizê-lo, que primeiro comecei por projetos, organizar por projetos, depois comecei por organizar por áreas científicas. Então, reparem, agora eu vou-vos mostrar, por exemplo, a forma como eu tenho, por exemplo, a secção da metodologia. Eu tenho, por exemplo, métodos quantitativos e qualitativos e outras coisas. Depois, dentro dos quantitativos, tenho uma série de tópicos da estatística. Por exemplo, teste exato de Fisher, graus de liberdade, deep learning, enfim, estão a ver? E depois, se quiserem aprofundar, isto vai tendo camadas e camadas e camadas, e como podem ver, dentro de uma pasta tenho esta infinidade de pastas que aqui estão a ver, estimadores, enfim, há muita... Vocês podem criar imensas pastas e subpastas de acordo com as vossas preferências. E, portanto, só para vos dizer que isto, ao final de algum tempo, começa a tornar-se... Começam a pagar o preço pela organização, ou a não pagar, não é? Depende de como organizaram, o preço da organização que fizeram. Aquilo que eu devo dizer, pela minha experiência, que funciona melhor, é a forma como vocês mesmos funcionam. Ou seja, se sou eu que vou utilizar a minha biblioteca, eu devo colocar o meu cérebro, o meu mapa mental, na minha biblioteca. Ele deve ser um espelho da minha forma de pensar, da minha forma de me organizar. Há gente que se organiza na bagunça. Bagunça para uns, organização para outros. E, portanto, cada um utilizará as suas próprias heurísticas de organização, de modo a maximizar o proveito, a rapidez, a eficiência da sua biblioteca pessoal. Tá? Portanto, estou só mostrar aqui o quão fundo a coisa pode ir, em termos de, por exemplo, reparem, eu tenho 4 níveis aqui, e, portanto, enfim, era apenas para vos dar um exemplo. Depois, metadados, já vos mostrei como alterar. Já agora, uma coisa que vale a pena chamar a atenção. Esta opção aqui, de incluir a vossa referência no catálogo Mendeley, ela pode não acontecer. Deixem-me mostrar aqui um exemplo. O Mendeley decidiu fazer logout. Vocês, quando selecionam um documento, vocês podem, se quiserem, fazer, por exemplo, aqui, este documento. Se este fosse um documento pessoal, um género de um chamado um working paper, ou coisa do género, eu podia, nos metadados, selecionar a opção para não incluir esta referência, atenção, só a referência, no catálogo de referências da Mendeley. E, portanto, o que acontece é que, quando vocês selecionam esta opção aqui, quando ela aparece, e ela por padrão, o Mendeley acrescenta todas as referências que vocês acrescentam à vossa biblioteca, colocam no motor, ou na base Mendeley, que é a maior base individual do mundo, porque ele, no fundo, alimenta-se de todos os utilizadores e vai acrescentando tudo aquilo que os utilizadores vão acrescentando. É por isso que quando eu coloco algum tipo de referência que é confidencial, que não está publicada, que está no prelo, devo selecionar esta opção. E vocês não se preocupem que quando vocês estão a partilhar aquilo que têm, não diz que foram vocês a acrescentar. O documento, os anexos não são partilhados, é mesmo só a referência, só diz que aquele artigo existe, ou aquele livro existe. Claro que se vocês adicionarem
sei lá, recibos, faturas da vossa eletricidade ao Mendeley, depois também podem aparecer no catálogo da Mendeley coisas que não têm nada a ver com o mundo científico e, portanto, é preciso ter cuidado. Portanto, não é uma lista curada, não é? Depende dos utilizadores. Quando quiserem procurar na Mendeley, porque vocês depois podem entrar em mendeley.com/search e procurar dentro do catálogo da Mendeley documentos. Documentos, as referências. Podem também utilizar aqui o painel da ação, que eu mostrei que tem algumas funcionalidades, nomeadamente adicionar um conjunto de documentos que selecionam aqui com este visto a branco com fundo azul, ou uma collection, uma pasta, ou adicionam a um grupo. Falarei dos grupos, como já disse, mais adiante. Então, para adicionarem as vossas referências às coleções, é simplesmente um arrastar, estão a ver? Muito simples. Estão a ver? E, portanto, funciona bem. Quando querem adicionar múltiplas referências a uma coleção, aí já podem selecionar várias. Quando é uma só, basta arrastar. Quando são várias, utilizam este sistema. Estão a ver? Portanto, escolhem os documentos, escolhem a pasta e já está. E agora vocês perguntam-me assim, mas espera aí, então isso quer dizer que se eu adicionar um mesmo documento a várias pastas, ele vai duplicar, triplicar o espaço? Não. Imaginem que quando vocês arrastam de uma pasta para outra, ele não recorta e cola, ele copia e cola, mas copia e cola só os metadados. É quase como se fosse um livro na biblioteca com 2 cotas, 3 cotas, com várias referências de indexação, mas é só uma cópia. Okay? Portanto, isso que fique bem claro para que não comprometam a vossa organização. Porque imaginem, um livro, por exemplo, de métodos em, por exemplo, psicologia, métodos quantitativos, tanto pode ir para a secção estatística, dependendo da profundidade dos capítulos, ou pode ir também para uma secção de psicologia ou de psicometria. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que nem sempre a coisa é binária, não é? A maior parte das vezes não é binária. E, portanto, as decisões poderão necessitar de algum equilíbrio. Bom, depois, uma sugestão muito interessante, porque, basicamente, há 2 grandes potenciais do Mendeley, que é a velocidade com que eu encontro aquilo que eu quero e a facilidade com que eu cito e leio aquilo que eu quero. E, portanto, para encontrar aquilo que eu quero, já viram que há pastas, há favoritos, recentemente lidos, recentemente adicionados, as minhas publicações e também tenho, naturalmente, a possibilidade de procurar diretamente, deixem-me só refrescar aqui o meu Mendeley. De facto, o Mendeley está com dificuldades hoje. Escolhi um mau dia para isso. Pronto. Aqui, aquilo que vos queria mostrar há pouco, estão a ver, aqui conseguem, em Subscription, conseguem ver o espaço que estão a ocupar. Claro que eu tenho 100 GB, atenção, mas eu tenho um Librarian Pack, mas no fundo vocês conseguem controlar o espaço que vão utilizar em cada grupo e o espaço pessoal e, enfim, é bastante útil, diria eu. Então, queria-vos mostrar a questão de como procurar das referências totais, todas as referências. Para poderem fazê-lo, a primeira condição é que a sincronização tem que estar parada e, portanto, ele está a sincronizar. Quando ele para de sincronizar, posso colocar aqui, clicar no Search e procurar por um termo, por um conjunto de termos, inclusivos, exclusivos, posso usar os operadores booleanos para chegar ao melhor resultado possível. Bom, isto aqui diria que é direto, não é? É óbvio aquilo que se pretende e, portanto, vocês podem também usar filtros para selecionar autor, publicação, etc. Estão aqui os filtros disponíveis. Agora deixem-me ligar o Mendeley porque ele fechou-se. Depois, os tags. Eu tenho aqui uma demonstração de como fazer com os tags. Portanto, estão a ver aqui como fazer a busca. Por exemplo, Nature. Aqui estão os resultados. E depois posso, dentro da minha busca, fazer uma reespecificação escolhendo o tag, por exemplo, Psicologia. Estão a ver? E ele vai refinando os resultados. Ok? Portanto, acho que funciona muito bem. Pronto. E em termos de organização,
Não sei se há alguma pergunta que depois queiram colocar, mas eu diria que está aqui o grosso da organização. Agora eu queria investir estes últimos 10 minutos em duas funcionalidades, leitura e anotação de documentos. A leitura de documentos funciona de forma muito simples, portanto, dá um duplo clique sobre o documento em causa, que tem no fundo, aquilo que querem ler. Só, por exemplo, posso dar duplo clique aqui, ou clicar aqui também no Read. Depois disso, vocês podem então utilizar uma série de funcionalidades, como por exemplo, podem sublinhar com diferentes cores, podem sublinhar com retângulos quando o texto não está reconhecido como texto, e portanto, se acontecer terem um documento que não está detectado como texto, usam uma opção de sublinhar, ou eu acho que vocês dizem género grafar, não sei se era assim o termo, mas no fundo é passar com tinta para que fique uma cor em que se detecta aquilo que foi mais importante, ou realçar, não é? O texto. Podem também colocar comentários utilizando uns balões que aqui estão marcados, clicando com o botão direito do mouse. E, portanto, há muitas funcionalidades disponíveis. Deixem-me só ver aqui, se entretanto já consigo mostrar a minha conta Mendeley outra vez, que eu tinha aqui uma coisa que eu vos queria partilhar. Ok. Enquanto ele inicia, pronto, aqui está um exemplo. E reparem, então agora que o documento está aberto, aqui está a opção para fazer os chamados comentários, não é? Para colocar um género de um post-it, uma nota, uma anotação. E posso também fazer sublinhados. Aqui está, fazer uma anotação qualquer. Anotação. Agora vou colocar aqui, por exemplo, sublinhar isto, aqui uma parte do texto. E depois posso também, reparem, ajustar aqui, em largura ou em altura, o documento. Ok? Por exemplo, agora queria sublinhar. Está a ver? Posso sublinhar uma parte. Vou sublinhar uma parte pequena. Se quiser apagar, dão um duplo clique com o botão esquerdo do mouse e depois fazem Delete Annotation. Por exemplo, eu quero só sublinhar esta pequena parte. Ok? Não é esta pequena parte. Eu quero só, por exemplo, esta palavra, ok? Então aqui está. Está sublinhada. Depois posso mudar a cor, naturalmente. Também posso mudá-la aqui. Posso colocar mais algum sublinhado. Deixem-me escolher agora um outro documento para vos mostrar. E enquanto isso, quero também falar de uma funcionalidade que eu acho absolutamente incrível. Absolutamente incrível. Vou-vos mostrar aqui. Que é os notebooks. E, portanto, em termos de leitura, eu diria que o core é muito simples, mas vocês conseguem depois visualizar aqui do lado direito todas as anotações que vão fazendo. Se vocês selecionarem a opção Annotations, conseguem depois ver, eu vou aqui novamente a este livro, clicando no botão direito em Annotations, conseguem ver tudo aquilo, todas aquelas que são as anotações que foram adicionando ao longo do tempo. E quando clicam numa anotação, okay, ele leva imediatamente para o ponto do documento em que essa anotação foi feita. Estão a ver? E, portanto, torna-se extremamente rápida a leitura do documento e o chegar aonde eu quero. Ok? Podem também colocar anotações gerais, que não necessariamente têm que ver com o corpo do documento. Finalmente, quanto a este particular, há mais uma coisa que eu gostava de dizer, que é, vocês podem descarregar o PDF, depois com anotações ou sem anotações. Okay? Com anotações, sai um PDF anotado, fantástico para ler noutro leitor de PDFs, para outra pessoa que não usa o Mendeley, ou podem simplesmente descarregar o PDF. Okay? Falando agora do notebook. O notebook é uma funcionalidade incrível. Eu vou mostrar, vou avançar. Então aqui está aquilo que eu vos queria mostrar em termos das anotações. Está aqui o vídeo a demonstrar, portanto eu não preciso de investir mais tempo aqui neste particular. Mas então queria mostrar o notebook. Para mim é uma funcionalidade chave daquilo que é o Mendeley.
e que marca de outros softwares. Quando eu crio um notebook, eu crio, por exemplo, tenho aqui um já aberto, em que eu tenho o quê? Portanto, estou a falar de análise de equações estruturais, modulação bayesiana de equações estruturais, em que falo do R². Então, reparem, eu começo a escrever o meu texto e adiciono pequenas componentes do texto em que, no fundo, aquilo que eu digo está a ser defendido. Vou criar uma nova para vos mostrar o resultado. Por exemplo, new page. Sei que temos 5 minutos ainda, portanto, eu vou pôr aqui um notebook, ou simplesmente uma demonstração, se quiserem. Agora, escrevo aqui um texto, por exemplo, a estatística bayesiana é importante, por alguma coisa, certamente será. Aqui. Pronto, e agora eu queria defender isto que eu disse com um pedaço de um artigo. No fundo, estou a criar uma história, não é? Então, chegava aqui e fazia Add to Notebook. Clico em cima da parte sublinhada e faço Add to Notebook. E aqui está. Quero agora continuar com outras coisas. Outra coisa qualquer, tá? E agora ia buscar um outro documento que defendesse isso que eu estou a dizer. E reparem, escolhia aquela parte sublinhada que tínhamos visto e fazia Add to Notebook. Estão a ver? E aqui está. E, portanto, podia continuar assim, sempre, e continuar a minha história, a acrescentar e a acrescentar. E aqui tem um resultado, estão a ver? Que clico num trecho, leva-me para um livro, clico no outro trecho, leva-me para outro livro, ou artigos, estão a ver? E, no fundo, vão criando aqui uma história, vão criando aqui no fundo, uma narrativa que depois podem depois, isto pode ser o corpo, ou melhor, o esqueleto, para começar um documento propriamente dito, um manuscrito. Estão a ver? E isto pode ser exportado, se clicarem aqui com o botão direito, nestes 3 pontinhos, exportar como RTF. Ok? Por exemplo, se eu quisesse exportar aquilo que acabei de criar como RTF, depois posso abrir e ver, no fundo, aquilo que eu tinha escrito. Estão a ver? Pronto, fantástico, parece-me a mim. A última coisa para fazermos em 2 minutos, que falta ver, é, então, a chamada utilização do Word. Portanto, eu vou abrir o Word. Vocês usam a loja de suplementos do Word, ok, para instalar. E, no fundo, o que ele vai fazer é, ligando-se diretamente à nuvem do Mendeley, não precisam ter o Mendeley instalado no vosso computador. Aliás, vocês nem precisam ter o Word instalado no vosso computador. Vocês podem ir ao office.com, abrir o Word e podem utilizar diretamente no Word. E reparem, uma frase qualquer, aqui está ela, e agora quero citar. O que é que eu faço? Vou aqui a referências e uso o Mendeley Cite, que já está instalado. Se quiserem procurar no vosso Word, procuram por add-in ou suplementos e depois vão à Office Store e instalam aí, procuram por Mendeley e já está aqui. Não fazem adicionar, tá? O meu já está adicionado, portanto. Agora é só, no fundo, entrarem na vossa conta Mendeley. Reparem que ele não está a ligar-se ao meu computador, ele está a ligar-se sim ao browser e está, no fundo, a entrar na minha conta Mendeley online. Depois, o que vai acontecer é que ele vai recuperar toda a minha biblioteca pessoal de citações e tem aqui uma demonstração de como fazê-lo. Entretanto, já está. Reparem aqui uma pequena demonstração de como fazê-lo. Portanto, depois o que fazem é, procuram, se querem, escolhem qual o grupo, pasta ou o conjunto completo no qual querem procurar a referência, selecionam a referência e colocam o mouse no ponto do texto em que querem adicionar a referência ou as referências e clicam simplesmente em Insert to Citations. Reparem o que é que vai acontecer aqui neste ponto e já está. Aqui estão as duas referências adicionadas.
Claro que depois o Mendeley cria a lista completa das referências bibliográficas mais abaixo. Portanto, este painel, vocês podem ajustá-lo, podem colocá-lo mais para a esquerda, mais para a direita, de acordo com as vossas preferências, e assim terão uma melhor utilização desse painel. Podem também movê-lo à vontade e assim podem estar a trabalhar com o Word aberto e com as referências, ou com o painel de referências ajustado à vossa forma de trabalho. Pronto, a minha biblioteca já está aqui, demora sempre um pouco quando eu inicio o Word, por causa, já vos disse, por conta da imensidão de referências que eu tenho, mas, portanto, podem fazer isto de forma a ajustar a melhor maneira de trabalharem. Já passa 1 minuto, só preciso mais 1 minuto para terminar. Não tenho tempo de demonstrar todas as funcionalidades, mas não se preocupem. É possível fazer referências diretas, indiretas, parafrasear, indicar o número de página, colocar sufixos, prefixos, suprimir o autor da citação e colocar o autor fora da citação, por exemplo, como Silva disse, 2020, e depois continua, como Silva, abrir parênteses, 2020, e depois continua, disse, etc. E, portanto, só queria mostrar aqui, mas acho que não consigo por uma questão de tempo, mas vou avançar então na apresentação, isto é tempo de mostrar, ainda demonstro. Depois, para inserirem a lista completa de todos os trabalhos que foram citados ao longo do documento, escolhem esta opção aqui, clicam em More, Insert Bibliography, e ele, no ponto em que o cursor estiver, vai colocar toda a lista de acordo com o vosso estilo de citação que podem selecionar aqui. O Mendeley tem quase 8.000 estilos de citação diferentes, entre eles, claro, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui está a explicação, estão a ver? Podem procurar e selecionar o estilo em causa. Último, para terminar, podem também utilizar grupos, que não é o foco da minha apresentação, mas isto para grupos de pesquisa pode ser muito interessante. Criam um grupo privado, já não há grupos públicos. Nos grupos privados, vocês basicamente o que colocam lá fica disponível para toda a gente que está no grupo e, portanto, é bastante útil para trabalhos colaborativos. Para quem está em centros de pesquisa, eu diria que uma das possibilidades é o centro de pesquisa subscrever uma conta paga do Mendeley e depois partilharem a conta entre todos os utilizadores. É uma boa estratégia. Pronto, e aqui está, estão a ver, pessoas diferentes, com comentários diferentes, com cores diferentes, num mesmo documento. Pronto, depois podem manusear, enviar convites, etc. Pronto, depois podem também, a tal busca que eu tinha falado no Mendeley, que não me parece que seja o principal produto da Mendeley, mas também podem utilizar, e receber e-mails com sugestões de novos documentos para leitura. Claro que ele privilegia leituras que pertençam, subscrições que pertençam a Elseviewer, como é óbvio. E no catálogo da Mendeley podem então depois adicionar mais rapidamente as buscas que gostarem e ver documentos também relacionados com alguns dos vossos resultados. Bem, estatísticas, alguns detalhes e de forma concreta é isto que eu tenho para apresentar. Podem pedir suporte à Mendeley, podem também mandar feedback e podem me contactar para um destes e-mails com dúvidas às quais eu posso responder agora, algumas delas com a ajuda do Rui. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge. Deixa-me tratá-lo por Jorge. É mais simples, tá? Vamos abreviar isso. Cara, eu só estava-me lembrando de estar aí com você e estar a beber uma bica, um cafezinho e comer uma bola de berlim com creme, ou um pastel de nata, ou 1000 folhas, mas enfim, pronto, isto fica só nos sonhos. Muito bem. Vamos então, antes de passarmos às questões, meninos, 40 perguntas é muita pergunta para uma sessão como esta, mais a mais porque o Jorge está na hora do almoço dele. Eu não sei se ele já almoçou, se ainda vai almoçar, porque são 2h05 da tarde lá e não podemos fazer essas mais de 40 perguntas. Então selecionámos aqui uma dúzia delas, mas antes de passar às perguntas eu quero sublinhar aqui a presença de muita gente amiga da Uniara de Araraquara, Chapecó de Santa Catarina, Anápolis, em Goiás, da Universidade Federal de Vales de Jequitinhonha e Mucuri,
o Maitá no Amazonas, Bauru aqui perto, e a Unifesp de Santos. Aqui os nossos queridos companheiros e amigos e colegas do Instituto do IAU, aqui do Campus USP de São Carlos, a UFSCar presente, a USP em São Paulo, Bauru, Londrina, Santa Cruz do Sul, Vitória do Espírito Santo, Bahia, da UFOP, Juazeiro do Norte, do Ceará, Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Itapina Colatina do Espírito Santo. Pesquisadores da Embrapa também estão seguindo aqui atentamente a nossa emissão. A Universidade de Brasília, lá em Fortaleza, Ceará, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro também está presente. Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, a Unicamp, em Campinas, Manaus, Maranhão e a Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. São alguns dos amigos que estão aqui conosco a seguir atentamente esta palestra do Dr. Jorge. Mas vamos então passar às nossas questões que eu escolhi aqui. Realmente escolhi, não, elas foram-me chegando e eu não tive escolha senão fazer a seleção normal, já que... E eu faço a seleção porque ninguém tem a simpatia de vir aqui ao estúdio e trazer um chocolate, que eu tanto gosto de chocolate, e ninguém me traz uma tablete de chocolate. Mas isso é outra conversa. Muito bem. O professor Rafael Andrade pergunta: qual a vantagem do Mendeley em relação ao Zotero? E o professor João Marcos acrescenta e reforça a pergunta se tem como destacar a vantagem do Mendeley sobre o Zotero. Professor Jorge. Muito bem. A principal vantagem, e uma vez que só me perguntaram de vantagens, é, sem dúvida, o espaço disponível numa conta gratuita. O Zotero oferece 500 megas, menos até a última vez que me falei disto, e foi já este ano, 500 megas de espaço gratuito na conta individual. O Mendeley oferece 2 gigas. E já agora, desvantagens. O Zotero tem uma vantagem, na minha opinião, é que não está ligado a nenhuma big publisher, não está ligado a nenhuma editora académica, como é o caso da Elsevier, que para alguns é uma vantagem, para outros é indiferente, mas para quem defende a pura neutralidade, poderá ser uma vantagem. Mas para mim a grande vantagem é, sem dúvida, a vantagem do Mendeley, é a integração multiplataformas, que o Zotero também tem, mas a questão do espaço gratuito ser o quádruplo daquilo que o Zotero oferece. Muito bem. O Gerlanda Silva pergunta o seguinte. Vamos lá ver se eu consigo aqui fazer a pergunta tal e qual como ele faz. Ele fala que instalou, o Alexandre Rose, exatamente, ele instalou o novo Mendeley Desktop e ele ficou com a sensação de que tem menos opções no menu. Por exemplo, como visualizar as referências conforme a citação View Library and Citations e copiar as mesmas para colar do editor do texto? Bom, essa funcionalidade eu acabei por explicá-la. Se você quiser copiar a citação já formatada, você clica com o botão direito do mouse em cima da citação em causa, por exemplo esta, e depois seleciona Copy Formatted Citation. Ora, isto se entender bem a pergunta, se está a falar dos estilos de citação a utilizar, não é aqui que vai mexer, mas sim no próprio plugin de citação, em que tem essa opção, tal como eu já tinha mostrado aqui na apresentação, se calhar é mais fácil, em que você poderá visualizar as citações que pretende, ou o estilo que pretende utilizar, ok? Aqui não consegue visualizar, mas quando você faz esta opção aqui, ele mostra-lhe um preview de como é que fica o estilo de citação que você optou. Outra possibilidade é ir a Mendeley, procurar no Google Mendeley CSL, que é o editor de estilos no formato CSL, que é um formato aberto, que permite você pré-visualizar e editar o estilo caso não esteja do seu agrado. Muito bem. Vamos voltar novamente ao professor João Marcos da Silva, ele que está lá no Juazeiro do Norte. Ele fala que às vezes as referências são inseridas e os metadados não são reconhecidos ou preenchidos de forma correta. O professor poderia demonstrar como editar estes campos nas referências inseridas? Bom, então, quando nós acrescentamos uma referência e ela tem problemas, eu vou mostrar, por exemplo, aqui, deixem-me mostrar aqui uma qual eu posso abrir aqui no browser.
Por exemplo, deixa-me ir aqui recentemente adicionadas, que eu sei que adicionei coisas. Por exemplo, veja, esta aqui, este livro, tem alguns erros. Por exemplo, falta-lhe o ano. E se eu quiser acrescentar o ano, portanto, você seleciona com um simples clique, clica lá, e aqui tem os metadados disponíveis. Veja, clica em Publication Details, e aqui já pode pôr 2023. Depois, se quiser ver mais informação, como por exemplo, a cidade, a edição, basta clicar aqui e pode alterar. E agora, imagine que faltam-lhe aqui coisas. Está mal catalogado. O tipo de documento não é um livro, mas é um capítulo de livro. Escolhe Book Section e aqui repare que já aparecem uma série de informações novas, nomeadamente o nome do livro, as páginas entre as quais se delimita este capítulo, etc, etc, etc. Portanto, eu diria que esta é uma boa alternativa para... É melhor, é a resposta à sua pergunta, creio eu. Muito bem, Jorge. A próxima pergunta é formulada pela Aline Martinez. Ela está aqui em São Carlos e ela pergunta o seguinte: o Web Importer funciona também com o Science Direct ou não? Sim, sim. O Web Importer funciona até bem melhor que o Science Direct, porque, repara, a Science Direct é um produto Elseviewer e, portanto, ele funciona de forma absolutamente integrada. Vou fazer aqui uma busca qualquer, como por exemplo... Formulada pela Sofia Signorelli. A Sofia, que é da USP, ela fala o seguinte: mas se eu leio dentro do Mendeley, fica sem os links para os artigos referenciados ao longo do texto? Não, o Mendeley detecta as hiperligações dos PDFs na mesma. Tanto é que, quando você lê um documento dentro do Mendeley, você consegue clicar, ele tem a paginação hiperlinkada dentro dele, ou hiperligada, você clica num link e ele abre o link. Portanto, o PDF não fica, digamos, em texto simples, ele continua com funcionalidades de hiperligação. Já agora, só para responder à pergunta anterior, aqui nesta opção no Science Direct, você tem, clicando dentro do documento, abrindo o documento, depois você pode, de facto, selecionar, fazendo sign-in, pode selecionar automaticamente a opção Save to Mendeley ou usar aqui o Web Importer, também funciona. Desculpe, Rui, Não, pode continuar. imagina, é isso aí, vamos em frente. Olha, novamente o professor João Marques da Silva. Professor João Marques, você está monopolizando aqui o nosso sistema. Você vai ser multado em 2 tabletes de chocolate Shirley, tá? Ok, vamos lá. Vamos lá, o professor, ele pergunta se o Jorge conhece o programa Citavi. Nele tem uma funcionalidade que permite anotações no documento consultado, como feito no Mendeley. No Word é possível acessar a anotação. Sabe dizer se é possível fazer isto com o Mendeley ou outra ferramenta que não seja o Citavi? Observação, o Citavi é pago. Ele faz esta observação. Não, no Mendeley, você se quiser aceder aos comentários dentro do documento, não consegue. Portanto, você consegue no Word é apenas citar o que tem no Mendeley. Há aquela funcionalidade da qual eu falei, que acho que é extremamente útil, que são os tais chamados, os tais notebooks, que você pode utilizar para, no fundo, criar uma história, contar uma história com uma série de documentos que ficam ligados. Repare, volto a mostrar. Se eu clicar aqui, automaticamente é aberto o livro em que está esta anotação e ao qual diz respeito a este documentário, e ele leva-me imediatamente para lá. O mesmo se eu clicar aqui neste comentário e leva-me imediatamente para lá, mas isto não fica ligado diretamente ao Word. Portanto, se depois, acho que era o professor João, quiser utilizar ou partir deste documento, pode fazer então exportar como RTF e a partir daqui copiar para o Word e começar a trabalhar em cima do Word, mas não perde-se depois a ligação direta para os documentos do Mendeley. Certo. A Beatriz Melo pergunta: como a resolução da tela está ruim, poderia o professor Jorge enfatizar melhor sobre a forma de citação? Como fazer? Ok, então eu vou tentar demonstrar, mas de facto acho que o Mendeley está com problemas em termos de resolução, mas eu tenho aqui o vídeo na minha apresentação, que também pode mostrar isso, se calhar até de forma mais
eficiente. Vou mostrar novamente como é que se faz para inserir uma citação. Portanto, vocês depois de colocarem a vossa conta e entrarem no plugin de citações, deixa-me mostrar. Okay? Por exemplo, aqui você procura, clica aqui o nome, a referência, alguma coisa que queira procurar para encontrar a referência em causa. Depois clica com o mouse no ponto do texto em que você quer adicionar a referência. Por exemplo, veja aqui a acontecer. Eu escrevo, aqui escolho a pasta. A pasta, no caso, era um grupo em que estava essa referência. Depois escolho os documentos que eu quero citar, neste caso este aqui e este aqui. Ou outro qualquer, enfim. Aqui neste caso temos 2 documentos. Repare, estão aqui os 2 pré-visualizados. Depois escolho o ponto do documento em que eu quero inserir essa citação e faço Insert Citation. E já está. Aparece aqui, está a ver? Já está aqui citado. É assim que funciona, de uma forma... Se quisesse adicionar agora, imagine, você queria adicionar uma terceira referência ali. Depois de selecionar a citação, tem aqui a opção adicionar mais uma referência. E você podia adicionar mais, e mais, e mais, e pronto. E depois ficaria com a lista final. Muito bem, parece que ficou explicado. Deixa só argumentar aqui, acrescentar que a Juliana Bueno é da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Muito bem, vamos passar para a Juliana Vilela Bueno. Aliás, a Juliana Vilela Bueno é que é da USP de Ribeirão Preto, perdão, e que ela diz que temos utilizado uma ferramenta parecida com essa, o Drive do Google. Não entendi a diferença entre um e outro. Bom, o Drive da Google é um motor digamos, um motor de escrita de textos, se quiserem, um software para escrita de texto. Se estiver a falar do Google Drive, da componente da escrita, é o Google Docs, e que serve apenas para criar documentos online e também inserir citações. Também permite inserir citações, mas é completamente incomparável em termos daquilo que é o Mendeley na gestão de referências. Aliás, eu no Google Docs posso, quando muito, inserir uma referência, mas não posso ler o documento anexado à referência. Ou seja, se eu quiser ler o PDF da referência bibliográfica em questão, o Mendeley permite. O Google Docs apenas tem lá a referência. E, portanto, o Google Drive com o Google Docs não é comparável, porque se fala só do Google Drive, o Google Drive é uma nuvem para armazenamento de arquivos. O Google Docs é uma solução gratuita de escritório, ou seja, de Office, não é? Temos planilhas, temos o Word, o equivalente ao Word do Office, e, portanto, nenhum deles é um gestor de referências bibliográficas, que é aquilo que o Mendeley é. Ou seja, é um misto dos dois, é híbrido. Enquanto que o Google junta uma boa nuvem para armazenamento de arquivos, um bom editor de texto virtual, online, na nuvem. O Mendeley não é um editor de texto, precisa de um editor de texto, neste caso do Microsoft Office, e também usa uma nuvem própria que é para depósito de documentos anexados às suas referências bibliográficas. Portanto, não é uma nuvem generalista, é só para referências bibliográficas. Eu acho que... Agora, pode falar, desculpa. Para que fique claro, finalmente consegui aceder aqui à minha biblioteca. Não é problema da minha rede, que eu acho que vocês ouvem muito bem, é problema sim da ligação aos servidores da Elsevier. Reparem, eu quero adicionar aqui uma referência, por exemplo aqui, uma frase qualquer, faço Insert Citations, que já estava visível no vídeo, aqui estão elas, estão a ver? E reparem, quando eu quero escolher o estilo de citação, aquilo que eu estava a dizer há pouco ao colega que me tinha perguntado pelo preview, aqui está o preview de como fica a citação e como fica a lista de referências bibliográficas. Se eu quisesse depois acrescentar a minha lista de referências, ok? O que é que eu fazia? Deixa-me pôr, por exemplo, o nível 1 de heading. O que é que eu fazia? Colocava aqui o cursor e escolhia aqui nestes 3 pontinhos, inserir bibliografia. E faço continue e aqui estão os documentos adicionados. Se quisessem no fundo, uma citação direta, tá? Uma citação direta é o quê?
eu dizer que alguma coisa foi citada de uma determinada página, não é? Tem que ter o número de página. Eu podia, por exemplo, utilizar aqui, sei lá, este aqui, e depois clicar em cima da referência em causa. Este não é um bom exemplo porque este não tem data, deixem-me escolher outro. Este ainda não foi catalogado devidamente. Clico em cima da data em causa e ponho a página, imaginem a página 6, tá? E já está, olhem lá, vai aparecer agora aqui a paginação, estão a ver? Por último, se quisessem dar enfoque como fulano, e agora fulano, o que é que eu quero fazer? Por exemplo, deixem-me procurar este artigo extremamente polémico que saiu recentemente para quem é da área da biblioteca, para qualquer cientista, quais as áreas em que o impact factor está mais associado à qualidade dos artigos publicados. Muito polémico, tal como fulano. Então reparem, o que é que eu fazia agora? Quero colocar aqui o T-Wall, quero dar enfoque aqui ao T-Wall. Portanto, eu vou colocar aqui tal como T-Wall, para colocar isto como texto simples, e colegas. E agora eu tenho que pôr a data, não é? O tal artigo. Então faço suppress author e gravo. E faço inserir. E vejam o que é que acontece. Fica só lá o 2023. Mas aqui está o tell wall. Vão ver? Pronto. Era só para mostrar essas funcionalidades. E finalmente, submeteram uma revista. A revista não aceitou. Querem submeter uma outra revista, um manuscrito, com outro estilo de citação. Então, meus caros e caras, mudar o estilo de citação. E podem escolher, por exemplo, a American Medical Association. E já está. Estão a ver? E ele usa este estilo assim. Rápido e eficaz. Desculpe, Rui. Vamos que vamos. Imagina, vamos em frente. Eu acho que esta a pergunta seguinte está de alguma forma relacionada com a anterior. Ela vem da Amanda dos Santos Cardoso, lá na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Ela diz, só funciona no Office 365? No Home Student não funciona, é isso? Funciona em todos os Offices recentes e, portanto, seja o 365, seja a versão Home Student, também vai funcionar. E também funciona na versão online do Word, também vai funcionar. E, portanto, na eventualidade de algum de vocês aqui tiver dificuldade em utilizar na sua versão do Office, podem me pedir ajuda, que eu depois posso também ajudar-vos a utilizar a versão do plugin anterior, que é o que se usa, estão a ver aqui o plugin anterior do Mendeley, que é o que se usa quando o novo dá problemas, tá? Muito bem, estamos caminhando para o final desta sessão de perguntas. Vamos passar para a seguinte, que é formulada pela Paula Brusadelli, que ela fala o seguinte: no antigo Mendeley Desktop, ao adicionarmos um PDF, nem sempre as informações do artigo estavam corretas no programa. No entanto, tinha uma opção de correção automática. Sim, essa opção de correção automática era um género de um search em que ele ia ao catálogo Mendeley e tentava verificar no catálogo o que é que aparecia de muito parecido com aquilo para ele corrigir automaticamente. O problema é que não era 100% eficaz esse método. Então, esse método foi retirado temporariamente e até agora ainda não foi novamente implementado no Mendeley. Já agora, aquilo que a colega está a falar, no Mendeley antigo, que é este, seria, por exemplo, aqui no Needs Review. Eu escolho, por exemplo, esta publicação aqui, a tal infame publicação de que falei, dos artigos mais citados por área. Eu acho que vale muito a pena ler isto para quem gosta de artigos assim, mais polémicos. Então está aqui esta funcionalidade, que é fazer um search no catálogo Mendeley e ele corrige, de facto, aqui corrigiu mal. Corrigiu mal, está a ver aqui, é um bom exemplo, acho que é Paulo o nome da colega que fez a pergunta, é porque ele duplicou o título. Estão a ver? Duplicou o título. Aparece 2 vezes. Então, e já aparece aqui o introdutor. Portanto, retira-se essa funcionalidade porque nem sempre funcionava bem. A minha solução é procurar sempre o DOI. E com o DOI, repare, já está. Já está. E agora posso colocar Details are correct. Que agora esta opção nem sequer existe no novo Mendeley, portanto nem vale a pena perder tempo. Mas se eu agora fizer atualizar no Mendeley antigo, ele aparecerá atualizado no Mendeley novo. E, portanto, é assim que está a funcionar. Ok. Pode continuar, Rui. Era só para dizer que agora será aqui atualizado eventualmente, se eu procurar os documentos mais recentes e este artigo que eu adicionei há poucos dias, ele aparecerá já corrigido com os metadados que acabei de atualizar. Muito bem.
Muito bem, agora temos a Regina Daré, ela que é do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E ela pergunta o seguinte: quando há duplicidade de dois artigos, o Mendeley reconhece a duplicidade ou conta como se fosse dois artigos diferentes? Bom, então essa é uma questão, diria que neste momento é a funcionalidade que ainda está para implementar. No Mendeley antigo, tínhamos aqui uma opção que era Check for Duplicates. E ele, de facto, dentro da pasta em causa, ele conseguia verificar todos os duplicados que temos. Esta funcionalidade ainda não está, e ele não dizia que era necessariamente duplicado, ele dava um grau, ele mostra um grau de certeza de duplicação. Estão a ver? A confiança que ele tem para dizer que é duplicado. Vai baixando à medida que descemos, não é? Aí está numa organização hierárquica. Agora, deixe-me relembrar uma coisa que eu disse. Se eu pegar neste documento aqui e arrastá-lo para a pasta AAA, ele não vai ficar duplicado. Ele vai simplesmente ter, imagina um livro com duas cotas na biblioteca. Ele só duplica se eu agora adicionasse novamente o PDF deste documento ao meu Mendeley. E, portanto, quando você passa o mesmo documento para várias pastas, ele não duplica. Só duplica se você voltar a adicionar externamente o documento ao seu Mendeley. Aí sim, duplicará. A funcionalidade de identificação de duplicados, eu já chateei muito o Mendeley, já enchi o saco, como vocês dizem no Brasil, à questão da Mendeley, para introduzirem essa funcionalidade rapidamente no novo Mendeley, porque há muita gente a necessitar dela. Eles estão a aprimorar e, portanto, disseram-me que até o final deste ano estaria novamente implementada. Muito bem, gostei dessa do censura de saco. Gostei. Muito bem, temos a última pergunta, Dr. Jorge. Ela foi formulada pelo Filipe Valiante Filho. Ele que é doutorando na Poli da Universidade de São Paulo e é professor no Centro Universitário SENAC e na FESA. Ele fala o seguinte: quando migrei do Mendeley para o Reference Manager, fiquei com a biblioteca bagunçada e excedi os 2 gigas. Meu Mendeley sempre trava. O que é que o senhor recomenda? Excluir tudo e recomeçar? É que eu tenho todos os arquivos guardados. Pois, eu não recomendo que apague tudo, porque isso vai-lhe tirar horas e horas e horas de tempo de vida útil, não é? E não me parece que o potencial de ganho vale a pena. Então, na minha opinião, a questão do espaço pode-se resolver da seguinte maneira. Você pode colocar o excesso de espaço que está a utilizar, pode colocar em pastas de grupos para os quais não convida ninguém. É o mesmo que fazer uma festa para si mesmo, não é? Uma festa só para você que é convidado, em que você cria, no fundo, um grupo no qual coloca os arquivos que você não tem mais espaço na sua biblioteca pessoal. Lembre-se que aqui na coleção pessoal você tem 2 gigas, nos grupos tem meio giga. Então, poderá fazer isso, é uma opção. Quanto à questão da organização e da bagunça, o que eu tenho feito, repare, nem propósito, há aqui uma pasta que eu chamo organizar. São documentos que eu, a pouco e pouco, ao longo do tempo, vou organizando à medida que vou utilizando. E, portanto, eu acho que essa é a melhor estratégia, que é reorganizar e ficar, pouco e pouco, à medida que vai utilizando, vai reorganizando. E tudo aquilo que adicionar de novo, já organiza com um novo mapa mental de organização que definiu, de modo a maximizar a sua eficiência na utilização do Mendeley. Outra coisa que eu posso recomendar é usar mais o search e os filtros para rapidamente conseguir mover grandes blocos de documentos para determinadas pastas. Seriam essas as minhas recomendações. Começar de novo não me parece uma boa prática. Eu falei que era a última pergunta, mas não. Vamos abrir aqui só espaço para mais uma para fecharmos definitivamente. Ela é da Melissa Alves Souza, da Unifesp de Santos. Ela diz que usa o Mendeley. Ao enviar o Word com as referências Windows geradas pelo Mendeley à minha orientadora, Mac, na volta dele desconfigura tudo. Ele repete as referências infinitamente. Como lidar? Ok, portanto, eu não sei se a sua orientadora usa, qual é o motor de texto que ela usa. Ela usa o Mac, ok. Eu não sei se ela abre o documento no Word ou se abre no Paper, noutro motor noutro editor de texto. A sugestão que eu dou é que quando envia o seu documento
Mendeley para a sua orientadora que envie tudo como texto simples. Ou seja, se ela vai mexer, ela poderá mexer numa versão simplificada do documento sem os campos Mendeley. Ok? Portanto, você, quando... Por acaso aqui não tem essa opção visível. Mas quando você envia o documento para ela, você pode guardar o documento como um documento de texto simples. Por exemplo, no Mendeley anterior, eu posso lhe mandar este plugin, tem aqui uma opção que é exportar sem campos Mendeley. Que, no fundo, o que é que faz? Envia tudo como texto simples. Ou seja, aqui isto que estão a ver é uma macro. Na verdade, tem coisas bem mais... O que está escrito por detrás são todos os metadados que me permitem visualizar esta informação. Se eu abrir, por exemplo, isto no Notepad, o que vai acontecer é que isto vai perder toda a formatação. E, na verdade, esta informação não será vista desta maneira. Então, a solução que eu recomendo é enviar o documento todo ele como texto simples, num formato de texto simples, sem as chamadas macros. Porque depois poderá integrar as alterações da sua orientadora, desde que ela use o Track Changes, não é? O registro de alterações do Word, não é? o chamado Track Changes, e assim não terá que trabalhar em cima do documento que ela enviou. Compara os dois documentos e vai inserindo as alterações aqui e ali. Esse problema também pode ser corrigido se a sua orientadora utilizar, o que eu acredito que ela esteja a utilizar, ou uma versão muito antiga do Word, ou um outro software de edição de texto que não o Word, mas ela, se é académica, que imagino, né? Se a orientadora é académica, ela tem acesso, através das universidades brasileiras, a uma conta Microsoft Office, em que pode utilizar a última versão do Word online e, portanto, poderá... por exemplo, eu aqui tenho certamente a conta da Universidade de São Paulo, como podem ver, e da Unifesp, em que consigo usar o meu Office, a conta, com as minhas credenciais institucionais. E, portanto, é uma coisa que... Mas, bom, eu não estou a dizer para convencer a sua orientadora a mudar de editor de texto. A solução inicial acho que era mais interessante. Esta aqui é uma questão de utilizar uma versão mais atualizada. Muito bem. Dr. Jorge, ponto final nesta sua espetacular apresentação, nesta maravilhosa palestra e que promoveu esta interação com os nossos internautas. Eu quero agradecer, em nome da organização desta 6ª edição da Escola de Pesquisadores do Campus USP de São Carlos, a sua disponibilidade, a sua amizade por ter estado aqui connosco, direto da cidade de Lisboa, a nossa capital de Portugal. Um grande abraço para você. Muito, muito obrigado. Agradeço também a todos e espero que um dia possamos beber uma bica, ou seja, uma beba isto com açúcar, que é por isso que se chama bica ou expresso cá em Portugal, beba isto com açúcar, que é muito amargo, com o grande Rui, com toda a equipa e todos que nos ouviram. Gostei muito do convite, agradeço e até uma próxima oportunidade. E já sabem, se tiverem qualquer dúvida em que eu possa ajudar, fiquem à vontade, ao vosso dispor. Até breve. Até breve, obrigado. Uma ginginha bem gelada. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Muito bem, meus amigos, peço a todos então os interessados na próxima palestra que mudem de sala aqui no canal YouTube. Estamos com 2 minutos de atraso, o que não é nada em relação a esta organização. Nos vemos na próxima sala. Fiquem connosco. Um forte abraço. Até já.